Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar das negociações que podem dar novo fôlego à economia da Venezuela depois dos acordos e da autorização que os Estados Unidos deram para que a Venezuela possa voltar a produzir petróleo em parceria com a Chevron, uma das maiores petroleiras do mundo. Esses acordos, essa autorização, tudo foi fechado muito recentemente, agora nas últimas semanas. Vamos acompanhar a reportagem que dá um pouquinho mais de noção para a gente entender o tema. A Chevron vai produzir e extrair petróleo já neste mês de dezembro nas 4 plantas em que é sócia da PDVSA, a estatal petroleira venezuelana. Além disso, a empresa vai voltar a exportar para os Estados Unidos o petróleo e derivados produzidos nestas plantas. A decisão do governo de Joe Biden pode ser explicada, em grande parte, pela crise no abastecimento de petróleo e gás causada pela guerra na Ucrânia. Neste momento, os Estados Unidos e aliados europeus precisam de fontes energéticas alternativas. Mas este primeiro afrouxamento das sanções à Venezuela é também resultado das negociações entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição. As duas partes chegaram a um acordo para viabilizar as eleições presidenciais de 2024 e para liberar recursos do país que estão sob bloqueio em bancos dos Estados Unidos e da Inglaterra. O valor total é estimado em 40 bilhões de dólares. A primeira liberação não deve passar dos 3 bilhões de dólares. E as próximas vão depender de concessões do governo venezuelano e dos interesses dos Estados Unidos. Juan Guaidó, líder de parte da oposição e autoproclamado presidente da Venezuela, gerencia os fundos bloqueados no exterior e não tem interesse na liberação. Já outra parte da oposição lembra que as sanções não deram resultados contra o governo de Maduro e só serviram para aumentar a crise humanitária, o sofrimento da população. Por isso, pede o fim do bloqueio e das sanções. Deputados democratas estadunidenses e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos na Venezuela também pedem o fim das medidas coercitivas. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com João Batista Lira Rodrigues Júnior, professor de Direito Internacional, e com Najad Curi, especialista em Relações Internacionais. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Najad. Professor, o senhor lida com o tema petróleo, é um estudioso do assunto. Que repercussões o senhor vê desse primeiro afrouxamento, dessa liberação para que a Chevron volte a operar em território venezuelano? As consequências são bastante limitadas por enquanto, porque foi feita uma concessão especial para a empresa americana em poder importar algumas cargas, e ela tem estoques lá em Venezuela estimados em 1,8 milhões de barris. Porém, os recursos não devem ir à conta do PDVSA. Eles devem ir para um fundo humanitário para alívio das sanções contra a população, principalmente comida e remédios. Então, o que pode não agradar ao governo atual da Venezuela. Então, a gente não sabe quais são, digamos, as reações da Venezuela, e isso vai evoluir pouco a pouco, né? Então, eu acho que é um alcance limitado perante a guerra da Ucrânia e a gerenciamento do petróleo pelos países da OPEP+, que tiraram do mercado atualmente 2 milhões de barris a partir do mês passado das ofertas da OPEP+. Então, eu acho que é muito limitada, mas é um passo para iniciar a conversa, o diálogo. Lembrando que Venezuela, antigamente, 10 anos atrás, ela exportava 3 milhões de barris,
e atualmente está exportando 700 e poucos mil barris. Então, mas é um passo, mas não tem alcance muito grande, mesmo porque essa liberação é de 6 meses e pode ser renovada mensalmente. Professor João Batista, a avaliação do senhor sobre o mesmo tema, as repercussões, o alcance dessas medidas. O efeito da guerra. A guerra ela sempre fecha muitas portas e abre outras janelas. Não vou dizer que é uma decisão brilhante do governo Biden, porque, na verdade, há um grande oportunismo diplomático por trás disso. É uma saída muito natural que o governo americano tomou. A questão a pressão inflacionária hoje nos Estados Unidos é gigantesca por conta da falta de recursos naturais. O petróleo tem uma importância muito forte na pressão inflacionária americana, assim como no resto do mundo. É um dos poucos produtos que afeta toda a cadeia de produção. Então, hoje, com a guerra na Ucrânia, esse é um problema fático que os Estados Unidos não têm muito como se recuperar. Utilizar uma reserva expressiva como a reserva venezuelana é uma saída imediata que traz benefícios para ambas as partes, né? Se, por um lado, cria um problema para o governo Maduro, né? Porque, no final das contas, quem está efetivamente com o dinheiro na mão é a oposição, o Guaidó vai ter o controle disso, mas, por outro, resolve-se um problema venezuelano prático. O grande problema hoje é que você não para de produzir petróleo. Não há uma chave em que você simplesmente fecha um poço de petróleo. Você precisa continuar explorando esse poço. E o grande problema é que você tem uma guarda de um petróleo excessivo que chega num determinado momento se torna insustentável, não só pela questão de segurança, como pela própria questão da qualidade. Então, poder se ver livre desse petróleo é uma coisa muito boa. E uma outra saída do governo americano é que esse dinheiro vai poder ser utilizado na melhoria do refino. Porque hoje, com todos os problemas enfrentados pela Venezuela, a Venezuela estava sem capacidade de refino. E essa decisão americana vai permitir que a Venezuela volte a refinar, então, o petróleo esse que vai ser exportado via empresa americana e vai permitir um alívio imediato na inflação americana, ao mesmo tempo que dá uma oportunidade de junção da Venezuela na solução desse problema da guerra. Professor Najad, do ponto de vista da política interna venezuelana, quais são as consequências? A gente mostrou que existe uma tentativa de acordo já há algum tempo entre as partes, chegaram a se sentar no começo do ano, a negociação acabou suspensa, foi retomada agora em novembro do mês passado, lá no México, e ao final fez-se o acordo para que as eleições de 2024 tenham um andamento normal e aí, mais do que isso, para que o dinheiro volte a circular na economia venezuelana, na medida em que o acordo prevê que os fundos congelados nos bancos norte-americanos e também nos bancos ingleses, de alguma forma, comecem a retornar. Fala-se aí na casa de 3 bilhões de dólares. De um total de 40 milhões que estariam bloqueados desde 2014, cerca de 3 bilhões, num prazo ainda não definido, retornariam. Que consequências isso tem internamente na medida em que houve o acordo entre governo e oposição? Olha, eu não sou muito especialista em problemas de Venezuela, mas, obviamente, vai haver um influxo financeiro grande e volta das atividades, volta à normalização, porque quando se aplica sanções contra um país, torna-se uma situação, há uma anomalia nas relações internacionais, né? Isso tanto na Venezuela, tanto agora na Ucrânia e Rússia, quanto ao Irã. São os três grandes países em sanções, né, praticamente, na ótica internacional. Mas, fatalmente, tem que levantar, permitir liberdades pessoais, críticas ao governo, tirar restrições de alguns políticos venezuelanos. Fatalmente, é um começo, porque, como está uma situação insustentável internamente e internacionalmente, né? Porque além da Inglaterra tem a Suíça, tem boicote contra a Venezuela e outros países, né?
Então, fatalmente, vai ter uma movimentação positiva interna e internacionalmente. E, professor Najad, ainda com o senhor, na medida que o senhor é um especialista na questão de petróleo, exploração de petróleo é simples assim, interrompe durante anos, de repente chega lá e, puf, retoma? Ou isso demanda manutenção de equipamentos, um rearranjo operacional, é uma coisa demorada? Porque eu li que poderia ser retomada agora, ainda em dezembro, a produção. É isso mesmo ou não? Olha, não é tão simples assim, porque alguns países têm infraestrutura, tipo a Arábia Saudita, ela consegue aumentar, diminuir rapidamente a sua produção, porque tem uma tecnologia muito avançada. Em relação à Venezuela, acredito que pode demorar um pouco mais tempo, mas pode haver aumento de produções pequenas. Eu acho que o atual acordo é para aliviar mais a Chevron, porque ela já tem um estoque lá e tem investimento muito grande, e esse dinheiro vai voltar para ela, praticamente, para compensar os prejuízos que ela tenha em Venezuela e tem um estoque parado muito grande. Então, mas fatalmente pode voltar a rolar pouco a pouco, mas existe defasagem tecnológica, existem dificuldades de operacionais, existem outras sanções indiretas, tudo isso vai demorar um pouco para voltar ao normal. Lembrando, repetindo, que a Venezuela hoje produz 700 e poucos, 720 milhões mil barris. Ela pode, 720 mil barris, ela pode produzir 3 milhões de barris. Então, ela tem um salto muito grande para chegar lá. Isso não se faz de um dia para o outro, né? E, obviamente, o americano não está liberando total. E tem que ver se a Venezuela vai aceitar essa liberação gradual, digamos, porque ela não está recebendo dinheiro. Quem está recebendo dinheiro é a Chevron e seria óleo por remédio e por comida, uma troca não direta. O governo venezuelano não vai receber dinheiro praticamente. Vamos ver se eles vão aceitar isso. Professor João Batista, retomando a questão política, eu me referi àquele encontro no México, as negociações entre governo e oposição. Quais os desdobramentos que o senhor pode prever para esses acordos, ou pelo menos para essas conversas iniciais? Primeira coisa, é importante dizer que isso é diplomacia de resultado, né? Os americanos são muito práticos nisso, é uma diplomacia de resultado, aonde você tem que entregar resultados ao consumidor americano. É o que está acontecendo agora, é uma questão muito simplória quando você para pensar, que no final das contas isso tem que, de alguma forma, reverter no consumidor, no bolso do consumidor americano em qualquer estado lá considerado. Então, uma diplomacia de resultado, uma diplomacia, eles sempre foram muito bons nisso. Agora, a gente precisa lembrar do outro lado, né? Sanções, nós temos países que vivem com sanções há 7 décadas, exemplo prático disso é a Coreia do Norte. Nós tivemos presidentes americanos que apertaram essa forma, tivemos outros presidentes que abrandaram, como o presidente Trump, e isso não significou um resultado expressivo para a mudança de regime ou até mesmo a adequação à democracia. Então, não imaginemos que o presidente Biden quis com essas reuniões seja uma tentativa de reinserir a Venezuela no escopo internacional. Na verdade, essa manobra é única e exclusivamente o que essa manobra representa: uma tentativa de aliviar a pressão inflacionária nos Estados Unidos. Trará resultados para o governo dos Estados Unidos, trará resultados para o governo da Venezuela. Acho importante que tire a Venezuela de um ostracismo perigoso. A Venezuela estava abandonada. A guerra que Putin cria uma nova ordem mundial na América Latina, e essa é a chance que os Estados Unidos têm de esticar a mão para a Venezuela e tentar recuperar a Venezuela. Mas, do ponto de vista prático, eu não vejo mudanças profundas no regime de governo da Venezuela para os próximos anos. Acho que nós estamos fazendo aí um início de passos de recuperação comercial e nada mais do que isso. O senhor lembrou da questão da Coreia, dá para lembrar também do Irã, desde 1979, lá se vão, portanto, 43 anos, de Cuba, 1959, 63 anos, a Rússia já meses e meses com um bloqueio terrível e nada mudou internamente na Rússia. Isso apenas comprova a sua argumentação. De qualquer maneira, há uma movimentação
tanto do governo quanto da oposição. O senhor acha que isso é mero jogo de cena ou as partes poderiam fazer algum tipo de concessão digamos, para a plateia? De qualquer maneira, eu peço que o senhor dê a resposta logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre as negociações que podem dar novo fôlego à economia da Venezuela depois de 8 anos do bloqueio financeiro e comercial do país imposto pelos Estados Unidos. Os nossos convidados são João Batista Lira Rodrigues, professor de Direito Internacional, e Najad Curi, especialista em relações internacionais. Professor João Batista, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. O senhor fez questão de ressaltar que esses acordos, essa movimentação toda atende muito mais aos interesses do consumidor norte-americano, o preço do petróleo, atende muito mais a interesses geopolíticos dos Estados Unidos do que propriamente poderia provocar mudanças internas na Venezuela. De qualquer maneira, governo e oposição se mostraram dispostas a se sentar à mesa. Se sentaram 2 vezes ao longo do ano, uma delas no dia 26 de novembro, agora há pouco, lá no México. Isso não se traduz em nenhum tipo de concessão por parte do regime de Maduro ou da própria oposição. É bom lembrar, inclusive, se o senhor me permite, que a oposição me parece um tanto dividida nesse momento. O Guaidó se interessa muito pouco por qualquer liberação do dinheiro bloqueado, porque ele gerencia, pode fazer o que quer com o dinheiro, isso representa poder. Por outro lado, há um grupo de empresários e de acadêmicos venezuelanos que enviou uma carta ao Biden dizendo que não adianta nada fazer esse tipo de bloqueio porque o governo não caiu. Por outro lado, a população está numa situação de penúria. Portanto, há que se ver uma certa, digamos, divisão entre a oposição. Como é que o senhor avalia esse quadro? Se o grande vencedor é o consumidor americano, a gente não pode ignorar que você tem outros vencedores parciais também nessa equação. O governo da Venezuela é um vencedor também. Hoje a Venezuela, se o governo americano está sob uma pressão inflacionária, o governo venezuelano está sob uma pressão humanitária. Existe um caos humanitário hoje na Venezuela por conta da falta de medicamentos, falta de insumos básicos, falta de alimentação para crianças. Então, essa é uma solução encontrada que vai permitir que esses gêneros acabem entrando na Venezuela, diminuindo uma pressão que estava cada vez mais insuportável sobre o governo Maduro. É aí que Guaidó se ressente. Ele acha que esse tipo de manobra acaba tirando um pouco da pressão sobre Maduro e, consequentemente, dá uma sobrevida ao governo. Então, isso resolve um problema da população, resolve um problema americano, mas cria uma confusão para a própria oposição, porque, na verdade, a oposição venezuelana já chegou à conclusão de que não existe outra saída, né? Tentou-se durante muito tempo um levante, um golpe interno, já chegou-se à conclusão de que Maduro controla as instituições internas muito bem e que isso vai ter que vir efetivamente de fora, ou diante de uma catástrofe humanitária tão grandiosa que a população realmente se enfureça e vai para as ruas. Então, Guaidó hoje está numa situação de ter muito dinheiro, determina como esse dinheiro é utilizado na Venezuela, mas sob pouco impacto prático na vida da população e, consequentemente, sem convencer outros estados a fazerem pressão sobre a Venezuela. De novo, a guerra na Ucrânia destruiu os planos da Venezuela, da oposição venezuelana, porque todas as atenções hoje estão voltadas para aquela parte do mundo. Ninguém vai tentar mudar absolutamente nada aqui na América Latina por conta da Venezuela. Pelo contrário, a guerra na Ucrânia produz esse resultado aqui agora, que é fazer com que uma gigante americana acabe ajudando um governo antidemocrático na Venezuela, justamente para resguardar os interesses dos seus consumidores em território pátrio. Professor Najad, além de poder voltar a exportar para os Estados Unidos, de produzir e exportar petróleo, a Venezuela tem outra saída. Eu me lembro que, em algum momento, ela tentou exportar para o Irã, trocar por ouro,
petróleo por ouro, e a coisa acabou não dando certo. Os Estados Unidos intervieram e impediram essa movimentação. Eles têm algum mecanismo que possam desaguar, produzir e desaguar o petróleo? Os países sob sanções sempre têm uma manobra clandestina de exportar seu petróleo, né? Então, o Irã, por exemplo, ela faz transbordo em navios em territórios, em águas internacionais, né? Então, eles ligam o rastreador e faz transbordo. E então, o Irã é sob sanções totais, mas ela consegue exportar 1 milhão de barris nesse tipo de burlar sanções, né? A Venezuela tem problema principal na produção. A produção está parada, está sob atrasos técnicos e pressões internacionais, tanto quanto as sanções internacionais, né? Então, ela não consegue produzir mais porque ela tem problemas, impedimentos tecnológicos e falta de investimento e falta de saída e tudo mais. Então, é muito complicado, né? Então, é uma mistura de sanções e é uma mistura de atraso tecnológico que ela ficou. O petróleo, o mercado é muito, muito dinâmico, ele sempre tem novas tecnologias e eles estão muito atrasados, estão sem dinheiro, então, tudo mais. Então, agora, eles podem eventualmente vender petróleo clandestinamente. O navio sai de lá com destino a um país, então, no meio do caminho, ele muda. Irã está se aproximando muito da Venezuela porque os dois países sob sanções. Inclusive, tem supermercado iraniano, que é um negócio inédito na Venezuela. Irã manda gasolina para a Venezuela, que ela não tem refino. Então, a Irã está mandando petróleo, produtos derivados de petróleo, mas o americano interfere. Ano passado, o americano ele confiscou 2 cargas iranianas e vendeu. Ele levou para os Estados Unidos e vendeu no mercado livre a carga do Irã. Então, há uma troca de negócios entre Irã e Venezuela, mas os dois estão sob sanções. E a frota americana está no Caribe, então, às vezes, ela pega uma carga assim. Então, é complicada a situação. Professor, o senhor é especialista em Oriente Médio, pode nos ajudar a entender por que os Estados Unidos foram atrás do petróleo venezuelano em vez de pedir um aumento de produção aos aliados do Oriente Médio, Arábia Saudita à frente? O Biden esteve em junho em Riad, e justamente o Biden, que nunca falou com o príncipe herdeiro saudita, depois que ele foi eleito, né, ele tinha ligado, ou não aceitou a ligação do príncipe saudita, na intuição de que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes aumentassem a sua produção. A resposta foi absolutamente negativa, ao contrário, em seguida, a Arábia Saudita, que tem acordo chamado OPEP+, né, OPEP+, do qual, sendo os dois atores principais, os dois principais países produtores e exportadores são a Arábia Saudita e a Rússia. O mercado do petróleo tem 3 grandes produtores, Estados Unidos, Rússia e Venezuela e a Arábia Saudita. Sendo que a Arábia Saudita e a Rússia são grandes exportadores, enquanto o americano ele regula seu estoque em mercado interno, né? Então, agora, os grandes exportadores são a Arábia Saudita e a Rússia, que tem acordo da OPEP+, de gerenciar o mercado de petróleo. Então, esse grupo, OPEP+, ele aumenta ou diminui a produção mundial de petróleo de acordo com o entendimento técnico, econômico, não de acordo com o jogo político. Muito bem. Então, pode concluir, por favor. Então, eles recusaram o apelo do Biden. Imagina o presidente dos Estados Unidos vai para a Arábia Saudita e pede para aumentar a produção, e mês seguinte eles diminuem, cortam a produção mais 2 milhões de barris. Digamos, no Senado americano, foi uma reação negativa. Eles ameaçaram até tirar a defesa saudita e tudo mais. Mas a Arábia Saudita fez um assunto puramente técnico. A gente administrar o mercado e não estamos envolvidos na guerra da Ucrânia. Professor João Batista, uma última pergunta.
E afinal, e o Brasil nisso tudo? Nós temos uma mudança de governo em breve, menos de um mês para isso. Como é que o Brasil deve se comportar? Ele se comportava de um jeito, historicamente, sem intromissões em questões internas de outros países. Nós tivemos um intervalo de 4 anos em que o governo brasileiro se mostrou bastante atuante, inclusive nessa questão venezuelana, e agora vem um novo governo. Que caminho, na avaliação do senhor, o Brasil deveria seguir em relação à Venezuela? Guilherme, nós vamos voltar a ter o que nós tivemos de melhor ao longo dos últimos 100 anos, que é um Itamaraty absolutamente profissional. Não que o Itamaraty não tenha sido profissional nesses últimos 4 anos, mas é inegável que houve uma interferência gigantesca e isso acabou com a diplomacia de protagonismo que nós também seguimos durante todo esse tempo. Nós vamos voltar a ter esse protagonismo, um pragmatismo na região. Goste-se de Maduro, não goste-se de Maduro, queira relação com Maduro, não se queira relação com Maduro, isso não importa. Maduro é vizinho, a Venezuela é vizinho. Isso tem uma questão básica de direito internacional, de relações internacionais, é que você não briga com o vizinho. Qualquer problema na sua vizinhança vem parar na sua fronteira. Então, hoje, o que nós precisamos fazer é voltar a ter os olhos atentos para a Venezuela, ajudar a Venezuela. Isso não significa ajudar Maduro. Isso não significa ajudar um regime totalitário, isso não significa quebrar a democracia. Nós precisamos esticar a mão para um vizinho. Nós estamos pagando o preço dos problemas desse vizinho. Nós estamos hoje recebendo venezuelanos. As ruas de Brasília estão tomadas por venezuelanos que não conseguem mais ficar no seu próprio território. Então, hoje nós vamos voltar a ter um pragmatismo com relação a isso, esticar as mãos e fazer como nos Estados Unidos. O que nós podemos fazer para ajudar a Venezuela que possa ajudar o consumidor final brasileiro? Existem várias opções que a Petrobras pode fazer com a PDVSA, que nós vamos conseguir amenizar a situação venezuelana e ajudar o consumidor brasileiro da mesma forma como os Estados Unidos estão fazendo, e ninguém consegue acusar o Biden de ser comunista, esquerdista ou qualquer coisa que seja. Pelo contrário, decisão brilhante do ponto de vista comercial. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de João Batista Lira Rodrigues, professor de Direito Internacional, e também de Najad Curi, especialista em relações internacionais. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.